In nome del Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, queridos, na quinta-feira da quarta semana da Páscoa, celebrando esses dois apóstolos. Todos são nossos padroeiros, né? Porque nós queremos ser igreja católica. Então todos eles são nossos padroeiros. Felipe e Tiago, o irmão do Senhor. Então, até para ligar a irmã, conto um episódio que Maria Valtorta escreve. Diz ela que já pouco antes da sua paixão, Nosso Senhor tomou a Tiago a sós, mandou que os outros discípulos ficassem aí e subiu com ele um alto monte. Ia o Senhor, jovem e forte, à frente, subindo aquele íngreme monte sem caminho, e o pobre do Felipe, do Tiago atrás, salfando-se para acompanhar a Jesus. E chegaram lá em cima, enfim, para passar um tempo de recolhimento. Até que uma hora Nosso Senhor senta-se com Tiago e começa interessante e importante, começa a descrever o futuro da igreja. Dá para Tiago uma visão daquilo que será a Santa Igreja Católica que ele fundava. E ali naquele monte ele diz, olha, te trouxe aqui porque eu quero que tu sejas o bispo de Jerusalém. Então, digo sempre, vejam, Jesus não só nomeou um papa, o primeiro, Pedro, senão que nomeou um bispo para Jerusalém, o patriarca de Jerusalém. Então, e assim muita coisa, com certeza, Nosso Senhor fez. Mas o que nos importa de tudo isto é compreendermos quanto a igreja, afinal, é fundada por a única igreja que Deus quis. Bergoglio tenta dizer que todas as igrejas são queridas por Deus. Absolutamente não. Deus permitiu esta marafunda e esta confusão de hereges e cismáticos. Deus permitiu. E hoje, uma marafunda ainda maior, porque sob a aparência de igreja católica, com os seus títulos, com as suas funções mais importantes. Aquela do papado, usurpado por usurpação feita por esse bandido do Bergoglio, herege, cismático e endemoninhado. Não digo, quando chamo o Bergoglio de demônio, não digo nada que possa ofender, porque estou simplesmente seguindo as Sagradas Escrituras. Ele é a terceira pessoa da tríade demoníaca, apresentada por Atos dos Apóstolos, nos capítulos 12 e 13. Ele é a segunda besta, ou falso profeta, compõe a tríade demoníaca. Não digo nada quando o chamo de demônio, senão obedecer às Sagradas Escrituras, que assim o declaram. Então, mas não só este, né? Ontem ainda refletimos a imensidão dos bispos, dos cardeais, e dos bispos, a imensidão deles, que de jeito nenhum alertam a igreja sobre o fim do mundo que nós estamos vivendo e o retorno de Jesus e aquilo que está acontecendo com a igreja e que está tanto descrito em Apocalipse. Leiam os capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse. Eu tenho uma live aí onde explico um pouco esses 3 capítulos. Leiam, ouçam os meus vídeos. Ouçam os meus vídeos, por favor. Então,
É esse o tempo que nós vivemos. O tempo da mais bruta perseguição aos cristãos, aos católicos, à igreja remanescente. Nós nos tornamos uns poucos. O pessoal está esperando o anticristo para entender da perseguição. O pessoal está pensando que haverá muita morte. Muita morte. E tudo isso é verdade. E tudo isso é verdade. Com certeza, o anticristo promoverá a perseguição final. E quanto esta será violenta e mortal. Quanto esta será violenta e mortal. Mas não menos violenta, e ainda em pior morte, lança a perseguição que já sofre a igreja. Porque essa é a perseguição da fé. Essa que se sofre agora é a perseguição contra a existência da verdadeira religião. Aquela que de fato segue o Cristo. Foi deixada por ele neste mundo. O que o falso profeta, por isso que tem esse nome de falso profeta, o que esse falso profeta prepara para o anticristo é uma igreja já arrasada ao chão, dizimada, completamente extinguida, destruída, morta. A morte da fé, da religião, não tem mais grave, não tem. Tiram a vida do corpo, mas não tirem a vida da alma. A vida do corpo Deus a reporá na ressurreição. Que bonita. Olha, essa primeira leitura de hoje tem que ser entendida como já na ressurreição. Os ímpios vendo aqueles que eles mataram, maltrataram e perseguiram em glória junto de Deus, para então entender, compreender quanto o seu julgamento era errôneo. Mas digo, não espere a igreja remanescente chegar neste momento para entender que já agora está sendo perseguida. Mas vejam o que é perseguida esta missa que nós celebramos aqui, a missa tridentina. O desejo é distinguir completamente esta missa. E é Papa e bispos no mundo inteiro. São raros aqueles que, de fato, ainda se agarram a essa a verdadeira missa, a mais santa e inocente missa. Então, a perseguição já está aí, queridos. Já estamos sofrendo perseguição. E é a pior. É a perseguição que quer extinguir a fé. É a perseguição que quer destruir a igreja. Então, essa é a perseguição maior. Certamente o anticristo depois vai continuar, sempre apoiado pelo falso profeta, vai continuar e tornar terrível ainda mais, se é possível, a perseguição à fé e à vida, a existência dos cristãos. Contudo, isso já é de agora. Não há que esperar. Já estamos sofrendo isto. Basta abrir os olhos para ver. Quanto a verdadeira fé é perseguida, a piedade, a moral católica, os costumes verdadeiramente cristãos, como tudo isso é terrivelmente perseguida, e por estes homens aí, que têm título de papa, de bispos, de padres, e de leigos fiéis, de tantos leigos fiéis. Então, já está acontecendo. A morte pior, que é a morte da religião e da fé. Nós, queridos, mantenhamos-nos fortes, firmes. Não titubear, não desfalecer, não deixar o inimigo extinguir em nós a verdadeira religião, a santa fé. Nós permaneçamos fortes, firmes. Sabemos que é a luta derradeira.
É a luta do fim dos tempos, é a luta do fim do mundo. É essa que nos coube combater. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Antes dele teve, com certeza, o proto mártir Estevão, Mas entre os apóstolos, o primeiro a dar a vida foi Tiago, o irmão do Senhor. Então, esses foram os primeiros mártires. Entre nós estão os últimos. Estão os últimos. Entre nós estão os últimos. Que a mesma fé seja professada por uns e por outros. Aquela mesma fé que foi professada pelos primeiros, seja agora defendida e professada pelos últimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.